Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo vou falar sobre sistema de controle de estoques. Então vou começar falando sobre o sistema de controle de estoques PEPs, que eu já vou explicar para vocês. Bom, então o sistema de controle de estoques está ligado ao sistema de inventário permanente, né? Então o sistema de inventário permanente faz o controle de estoques de mercadoria com o uso, né, através do uso de fichas de controle. Obviamente que hoje, né, com toda essa tecnologia disponível para as empresas, isso é feito em computadores, né? No passado isso era feito manualmente e cada empresa tem, né, uma maneira um pouco mais, não posso dizer diferente, né, mas um esquema de controlar, né, que possui um pouco. Algumas empresas têm mais informações, menos informações nessas fichas de controle, né, nesses sistemas que eles acabam utilizando, tá? Mas basicamente todas elas têm que possuir as estruturas, a estrutura, aliás, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o controle de entradas e saídas de mercadorias, para que ela possa saber quanto ela tem disponível. É composto por entradas, né, saídas e o saldo que ela tem lá das mercadorias. E a ficha de controle de estoque vai mostrar basicamente as quantidades, o valor unitário total, né, desses materiais, das mercadorias que a empresa tem, ok? Então aqui, né, eu vou utilizar um exemplo. Então vou começar aqui com o sistema PEPs, né? Nós temos aí três tipos de sistemas de controle de estoques, que é o PEPs, o EPS e a média ponderada. Nesse vídeo aqui eu vou falar somente do PEPs, depois vou gravar outro do EPS, depois da média ponderada. E para exemplificar os três, né, eu vou utilizar sempre o mesmo enunciado para ficar mais fácil para você perceber a diferença entre os três, né, qual que é a diferença, o resultado que isso impacta usando diferentes sistemas de controle de estoques. Então o exemplo, né, os dados que eu vou utilizar aqui para montar esse exemplo aqui vai ser o seguinte, ó. Se tivermos um estoque inicial aí dia 1/9 composto de 30 unidades de carros novos, então vou usar aqui um exemplo, a mercadoria vai ser carro, tá? E esses carros são iguais, da mesma marca e modelo, porque uma ficha de estoque ela tem que controlar sempre o mesmo material, a mesma mercadoria, não pode ser diferente. Eu não posso misturar controle de estoque lá, uma ficha de controle de estoque, eu colocar laranja e goiaba, ou eu só controlo laranja ou só goiaba, e a laranja e a goiaba tem que ser da mesma espécie, né, digamos assim, tá? Então toma cuidado com isso, que tem esse detalhe importante também. Esses carros foram adquiridos por 40 mil reais cada um, totalizando aí 1.200.000, né? 30 unidades vezes 40 mil, 1.200.000. E no decorrer do mês ocorreram as seguintes movimentações aí. Então, antes de falar sobre as movimentações, já vamos começar a preencher a ficha de estoque com esse saldo inicial que ela precisa ter essa informação. Então eu preciso já na ficha de estoque ter essa informação. Então vamos para a ficha de estoque. Bom, esta é a ficha de estoque, né? Então, como eu disse, isso aqui é um modelo padrão bem básico, né, que toda ficha de estoque precisa ter, né? Obviamente cada empresa acaba dando uma pequena modificada nela, inserindo mais alguns detalhes, né? Mas o basicão de uma ficha de estoque é isso aqui. Então ela precisa ter a data, né, as entradas, e na entrada eu preciso ter a quantidade, o valor unitário e o total, né, da mercadoria que está sendo movimentada, do material. Preciso ter também o campo de saídas, também com quantidade, unitário e total, e o saldo final, né, que é o que vai ter, né, disponível no estoque para ser utilizado. Então quando alguém precisa saber o quanto tem de mercadoria disponível à venda, ele vai olhar essa parte do saldo final. Então começando a preencher aqui o primeiro dia, né? Então lá no primeiro dia a empresa tinha 30 unidades a 40 mil, totalizando 1.200.000. Então era o saldo do dia primeiro. Esse saldo é proveniente do mês anterior, né? Então eu estou começando aqui através do que sobrou referente ao mês anterior. Como eu estou partindo agora, né, nessa data, o exemplo, então eu estou buscando lá o saldo do mês anterior, no qual sobraram aí 30 unidades a 40 mil reais cada uma, ok? Então preenchi a ficha aqui, ok.
vou lá começar agora a olhar as movimentações que ocorreram. Bom, aqui dia 2/9, compra de 10 unidades por R$42.000 cada uma. Ok, foram compradas 10 unidades, R$42.000. Vou dar a entrada lá na ficha de estoque, dia 2. Então, vou para a ficha de estoque, dia 2, entrada de 10 unidades a 42.000, totalizando 420.000. Então, lá no dia 2, qual que é o saldo disponível que essa empresa vai ter desses automóveis? Então, ela vai ter 30 unidades a 40.000, totalizando 1.200.000, e 10 unidades a 42.000, totalizando R$420.000. Então, aqui começa começa como realmente você tem que preencher a ficha para obedecer o critério PEPS, né? Porque o critério PEPS significa o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, ó, faremos com que a baixa de cada venda seja feita pelo preço de custo do mais antigo em estoque, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Logo, eu não posso misturar as mercadorias que têm valores unitários diferentes. Então, por isso que aqui na ficha de estoque eu tenho que deixar separado. No dia 2, né, então eu estou olhando aqui por data. No dia 1º eu tinha 30 unidades a 40.000, totalizando 1.200.000. No dia 2 entraram mais 10 unidades a 42.000. Então, no dia 2 eu tenho disponível 30 unidades a 40.000 e 10 unidades a 42.000. Então, eu preciso deixar isso separado aqui porque o custo de cada uma delas é diferente. Então, eu não posso simplesmente somar e colocar 40.000, né, e fazer uma conta aí, colocar R$41, né, uma média, por exemplo, né? Não posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu começar a dar saída dessas mercadorias, eu vou ter que começar a dar saída primeiro nas mais antigas, que são as mercadorias que têm o valor o custo unitário de R$40.000, tá? Então a mais antiga é o primeiro que vai ter que sair. Então eu não posso misturar, porque se eu misturar eu já não sei mais qual que é a antiga, ok? Então toma cuidado com esse detalhe aqui, que é onde pega. É bem fácil, mas tem que tomar cuidado, muita atenção na hora, principalmente que começar a serem feitas as saídas, ok? Então, continuando aqui, ó. Dia 3, venda de 3 unidades por R$50.000 cada uma. Aqui tem uma grande pegadinha, né, ó. O valor da venda é de R$50.000. Esse é o valor que está sendo vendido, ou seja, tem o lucro aqui. A ficha de controle de estoque, ela controla a mercadoria pelo valor do custo que ela tem e não pelo valor da venda. Então toma cuidado com isso. Então eu vou dar a saída da primeira mercadoria aqui, ó, da primeira venda. Então esse sistema de controle de estoques, que é conhecido por PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, ou também em inglês, né, que é FIFO, First In, First Out. Assim, no momento em que ocorrem as vendas, vamos dando baixas nas mercadorias que entraram primeiro, utilizando sempre o valor de custo. Toma cuidado com isso, que aqui é uma pegadinha, né? Quando se finaliza o lote, basta passar para o seguinte e utilizar o preço novo de compra, nunca o preço de venda, tá? Então, os valores a seguir já estão sem os impostos, tá? Então esses valores que estão colocados aqui na ficha de estoque, eles estão sem impostos. Toda a ficha de estoque consta somente o valor de custo do produto, sem o valor dos impostos que são embutidos normalmente quando eles são comprados, tá? Então tem esse detalhe importante. Mas para não ficar tão complicado nesse começo, né, eu não estou abordando isso ainda, né? Eu vou gravar outros vídeos no qual eu vou falar sobre isso depois. Mas isso aqui é para você que está começando agora, para entender a sistemática da PEPS, né? Primeiro que entra, do PEPS, do primeiro que entra, do primeiro que sai. Da PEPS seria da bebida, né? Vamos lá, então ocorreu aqui a venda, dia 3, ó, venda de 3 unidades por R$50.000. Então, dia 3, né, eu tenho a data aqui, dia 3, venda, tem que dar saída no campo saída. Então vou colocar aqui 3 unidades a quanto? R$40.000. Por quê? Porque primeiro que entra, primeiro que sai. Qual que era o primeiro que estava lá na ficha de estoque? O mais antigo, a mercadoria mais antiga, o carro mais antigo, né, que estava lá
na ficha de estoque? É o que tem o custo unitário de 40 mil reais. Então, se foram vendidos 3 unidades, eu tenho que dar baixa de 3 unidades a 40 mil reais. E aí, sobrou aqui na minha ficha de estoque, dando a baixa dessas 3 unidades, sobraram 27 unidades a 40 mil reais, totalizando 1.080.000, e as 10 unidades a 42 mil reais, totalizando 420, pois não foram vendidas ainda, ok? Então, aqui você já vê como funciona o PEPS, né? Então, eu dou a saída primeiro do mais antigo, e o mais antigo aqui era o que possuía o custo de 40 mil reais, ok? Então, essa é a grande sacada. É bem fácil, é bem simples, só que na hora que você vai executar, normalmente quem está fazendo pela primeira vez acaba se confundindo um pouco. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Vamos aí para o dia seguinte. Dia 4. Venda de 28 unidades por 45 mil reais cada uma. Esses 45 mil reais aqui não me interessa, que é o valor de venda, né? Eu vou mexer com a ficha de estoque. Eu preciso olhar o valor de custo. Isso aqui só vai ter utilidade quando for apurar o resultado, que aí eu vou apurar o resultado da venda menos o custo, e aí tem o resultado das vendas, né? Então, vamos lá na ficha de estoque. Dia 4, foram vendidas 28 unidades. Então, ó, eu vou olhar na ficha de estoques quantos carros eu tenho disponível. Então, eu tenho disponível 27 a 40 mil unidades. Legal, o mais velho é o que vai sair primeiro. Então, vou dar baixa das 27 unidades a 40 mil reais. Como foram vendidos 28 unidades, agora eu vou utilizar o outro lote, digamos assim, dos carros que estão com outro custo de aquisição, né? Então, mais um carro a 42 mil reais a unidade. Então, 27 mais 1, 28. Foram vendidas aí as 28 unidades totais. Sobraram quantas unidades no estoque? Apenas 9 unidades a 42 mil reais, totalizando 378 mil. Ou seja, as 27 unidades a 48 mil reais foram todas vendidas, e mais uma unidade a 42 mil reais. Então, sobraram aí 9 unidades a 42 mil reais, ok? Bem fácil, né? Então, PEPS, primeiro que entrou é o primeiro que vai sair, ou seja, é o mais antigo, a mercadoria mais antiga que tem que sair primeiro no momento da venda, ok? Continuando aqui, ó, dia 5, compra de 5 unidades por 41 mil reais cada uma. Legal, dia 5, vou dar a entrada aqui das 5 unidades, valor da compra 41 mil, totalizando 205 mil. Quantas unidades sobraram aqui no final do dia? Então, 9 unidades a 42 mil reais cada uma, e 5 unidades a 41 mil reais cada uma, ok? Então, agora a empresa tem 14 unidades para venda, sendo 9 a 42 mil, 5 a 41 mil reais, ok? Dia 6, venda de 10 unidades por 48 mil reais cada uma. Novamente, 48 mil aqui não me interessa nesse momento de controle de estoque, né? Então, eu tenho que olhar o custo, né? Quais são as unidades que estão disponíveis e qual o custo de cada uma para fazer a baixa disso. Então, dia 6 foram vendidas 10 unidades. Então, eu tenho aqui 9 a 42 mil. Então, vou usar as 9, né? Vou dar baixa nas 9 unidades a 42 mil reais. Foram vendidos 10. Eu preciso mais uma unidade aqui para completar as 10. Mais uma unidade a 41 mil. Né? Então, sobraram aqui no meu estoque 4 unidades a 41 mil reais, totalizando 164 mil reais. Então, no final, né, deste exemplo aqui, eu tenho um saldo final aqui de 4 unidades a 41 mil reais, totalizando 164 mil. Aqui nas entradas, né, ocorreram 15, foram comprados aí durante este período aqui 15 unidades, totalizando 625 mil. Eu não coloco o valor unitário aqui, porque os valores unitários, ó, são diferentes em cada compra. Então eu não posso colocar um valor aqui, fica em branco mesmo, né? Na ficha de estoque acaba constando só o total das entradas. E aqui nas saídas, que vai ser o custo das mercadorias vendidas, né, que foi o total do custo de tudo que foi vendido, foram vendidos um total de 41 unidades desse veículo, né, desse automóvel, totalizando aí 1.661.000 reais, ok? Então,
o PEPS funciona dessa maneira, né? Sempre tomar cuidado em fazer a baixa do que é mais antigo até essas quantidades irem se esgotando, para se passar para o lote mais recente, para a compra que foi feita mais recentemente. Então ele funciona dessa maneira. É bem simples, é bem fácil, né? Só que precisa um pouquinho de costume na hora de executar aí a resolução disso, para que não haja nenhum tipo de erro. E como eu disse, os sistemas integrados das empresas, né, que utilizam isso já são parametrizados para esse tipo de coisa. Então quando, por exemplo, você vai num supermercado, que você vai passando no caixa, que a moça do caixa vai passando lá pelo leitor de código de barra, aquilo lá já está fazendo a baixa lá no controle de estoques desse supermercado, né? É bem interessante esse funcionamento, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então lembrando, né, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ou em inglês FIFO, First In, First Out. Então é o sistema de controle de estoques no qual baixa, né, começa a tirar do estoque as mercadorias que entraram primeiro, tá? E esse sistema é o que é permitido a ser utilizado aqui pelas empresas de sociedades anônimas aqui no nosso país, no Brasil, né? Somente é permitido o PEPS e a média ponderada, que eu vou falar em outro vídeo, porque são os dois controles que teoricamente fazem com que o custo da mercadoria seja menor e consequentemente o lucro da empresa seja maior e consequentemente a empresa tenha que pagar mais impostos, né, principalmente imposto de renda e contribuição social. Então o governo não permite que seja utilizado o EPS aqui no nosso país, porque normalmente o EPS faz com que o resultado da empresa seja menor, consequentemente ela tem que arrecadar, tem que pagar menos impostos, o governo arrecada menos impostos, ok? Então era isso que eu tinha para falar de PEPS e nos veremos aí nos próximo vídeo que eu vou falar sobre o EPS ou média ponderada, não me lembro exatamente, mas eu verei aqui. Então até mais.